Olá, eu lhes dou as boas-vindas ao Dr. Tenho Dor. Hoje, na nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre padrões de dor referida. Mas o que é isso? É uma coisa que acontece muito nos consultórios, seja odontológico, médico, de fisioterapia, fonoaudiologia, e é um padrão, é uma forma que geralmente acontece, geralmente se repete, quando a gente faz a palpação dos músculos, seja os músculos, qualquer músculo do corpo, né? Seja principalmente na nossa área de dor orofacial, os músculos da mastigação e os músculos cervicais e trapézio. Então, os padrões de dor muscular, eles foram protocolados, digamos assim, ou escritos, divulgados pela primeira vez por um casal de pesquisadores, Simons e Travell, e eles, homem e mulher, eles fizeram esses desenhos, esses padrões que datavam como que geralmente a dor se referia. O que é uma dor referida? É a dor acontecer num lugar, mas eu senti ela em outro lugar. Então pegamos essa imagem aqui, essa primeira imagem que vocês estão vendo ali, tem 2x, né? Ali é a origem da dor. A dor está naquele músculo aqui, músculo próximo ao trapézio. Então, esse músculo, ali onde tem o X, geralmente, se a gente apertar ali, naquele X, a dor vai espalhar na região ali onde está datado em vermelho. E pode ir para o lado do olho, para a nuca, para masseter, para o músculo aqui da mandíbula. Isso é chamado um padrão de dor referida. A dor originalmente é aqui no trapézio, mas onde o paciente está sentindo ou onde ele vai relatar a dor pode ser em todas essas áreas em vermelho. Então, o paciente pode ter uma dor do lado do olho, uma dor na cabeça, uma dor na mandíbula, e a dor não ser necessariamente nessas regiões, e a dor ser lá no trapézio, porque a dor está lá no trapézio, uma contração no músculo, essa contração vai espalhar para essas regiões. Isso é chamado padrão de dor referida, okay? O padrão de espalhamento da dor muscular. Isso existe, claro, em todos os músculos do corpo. Eu vou dar alguns exemplos aqui mais para a região orofacial, tá? Para a gente compreender um pouco mais, entender um pouco esse processo. Geralmente acontece dessa maneira. Vamos para o segundo exemplo. Ali a gente tem X, um músculo chamado, no segundo e no terceiro, né? Um músculo chamado esternocleidomastoideo, ou esternocleidomastoideu. Esse músculo fica aqui do lado do pescoço e ao a gente fazer essa palpação dessa estrutura, onde tem um X ali, geralmente a dor vai se referenciar ou vai ir para outro lugar, que pode ser ali em vermelho, ao redor dos olhos, na nuca, no ouvido, ali na região frontal, no terceiro exemplo. Então, uma coisa, de novo, importante, ali em vermelho é onde o paciente sente a dor. O X em preto é onde é a origem da dor. Então, o paciente às vezes vem relatando uma dor frontal, uma dor na cabeça, mas o problema não é dor na cabeça, o problema não é nessa região frontal. Se a gente investigar um pouco melhor, na região de esternocleidomastoideo. E aí a gente vai tratar aqui a região frontal? Não, a gente vai tratar a região do esternocleidomastoideo e aí o paciente vai ter uma melhora na dor frontal. Claro, toda essa região cervical, essa região facial de avaliação muscular, a parte da fisioterapia, da fonoaudiologia são super expertos, eles estudaram muito para isso e eles vão saber fazer os tratamentos mais adequados, mais corretos para isso, ok? Mas é importante a gente conhecer esse padrão diferente de dor referida. Vamos para esses outros exemplos aqui mais importantes na área da odontologia. São músculos ali, como o músculo do lado da cabeça, que é o músculo temporal, e o músculo aqui do lado do rosto, que é o músculo masseter. Ao pressionar esses músculos, né, e tiver um ponto de dor ali, um ponto gatilho de dor, onde está representado pelo X, ele pode espalhar nessas regiões em vermelho. Então veja ali no exemplo de cima, né, na coluna de cima, o primeiro ali. Então a gente vai ter um X bem na frente, bem próximo aqui ao olho, que é o músculo temporal. Ao pressionar ali,
pode espalhar para cima do olho e pode espalhar até para os dentes anteriores. Olha que interessante. Então o paciente pode relatar uma dor de dente, mas o problema é ser no músculo temporal, né? Então, adianta eu tratar o dente? Não adianta, porque a origem da dor está no músculo temporal. E isso é a grande questão, o Shazam, de estudar esse assunto, padrão de dor referida, para evitar que a gente faça tratamentos errados, para evitar que a gente faça condutas ou diagnósticos errados. No segundo exemplo, ali na região de cima, na coluna de cima, né? Na linha de cima, na coluna do meio, a gente consegue ver um X mais ou menos no meio do músculo temporal. Isso pode espalhar para dentes pré-molares e o paciente relatar uma dor de dente aqui no pré-molar, mas não ser no dente, ser na musculatura de temporal. E aí temos que fazer tratamento na musculatura temporal. Fisioterapeuta e fonoaudiólogos são ótimos, estão ótimos aí nesse tratamento, na terapia miofuncional. O importante de falar nessa aula é para vocês entenderem a importância e a complexidade que é esse complexo muscular da nossa região orofacial. Eles têm que estar em equilíbrio, eles têm que estar em harmonia. E às vezes a gente pode ter dores distantes ou difusas da onde é a causa original. Certo? Interessante isso, né? Vamos continuar. Na linha de cima, na terceira coluna. Ali a gente vê também no temporal, no músculo temporal, um pouco mais próximo ao ouvido. Esse X é o ponto muscular, o nódulo muscular que está tendo dor, a causa da dor, mas essa dor pode estar espalhando para dentes molares superiores. Masseter, ali, os dois exemplos da linha de baixo. O masseter pode espalhar essa dor para dentes inferiores e dentes superiores na região posterior. Então, a gente tem que ficar atento. Se a gente chega no consultório, por exemplo, um outro exemplo aqui, paciente com dor no dente, lá no molar inferior, tá? Molar inferior, aqui no dente lá de trás, na região de baixo. E você vasculha, tira radiografias, faz vários exames e o cirurgião dentista não encontra a causa daquela dor. Então, uma coisa que a gente tem que ligar o alerta é que pode ser um ponto gatilho, um ponto muscular que está espalhando para aquela região. E aí a gente vai avaliar o que? Ali, principalmente a região de masseter, o músculo masseter. Pode ser que o músculo masseter esteja duro, rígido, e ele está tendo uma contração muscular, que essa contração está espalhando a dor para a região de molares, na região dos dentes, lá de trás. Interessante, né? Então a gente vai tratar o dente nesse caso? Não, nunca, jamais. Então a gente vai tratar a musculatura masseter desse paciente, ok? E aí ele vai melhorando a musculatura do masseter, ele vai melhorar, consequentemente, da dor de dente dele, a dor que ele vem relatando, essa dor de dente, ok? Último exemplo lá, na coluna de baixo, o temporal mais para posterior de orelha pode espalhar lá para nuca, para a região posterior e mimetizar, né, imitar uma dor aqui de cabeça, uma dor na nuca, ok? Então, pessoal, a aula de hoje foi só para mostrar para vocês a importância de estudar os padrões de dor muscular, a importância de estudar essa questão de referência da dor muscular, certo? E os pacientes perceberem, que vocês entendam que muitas vezes a dor de vocês ela é relatada em uma região, mas a causa é em outra. Como no exemplo hoje, relata uma dor de dente, mas a causa é o problema muscular. Então, vamos ficar atentos, vamos investigar um pouco mais esse assunto. Ok? Obrigado e vamos juntos nessas próximas conversas.